Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. É... Bem, estou aqui novamente fazendo uma videoaula agora sobre vitimologia. Eu já falei sobre vitimologia nas aulas de criminologia, porém, na última prova de escrivão da Polícia Civil, prova de escrivão o cargo de escrivão da Polícia Civil de 2014, houve uma questão que gerou muita confusão e eu vi que gerou muita confusão, né? E eu decidi por bem fazer uma aula só tratando de vitimologia, para que a gente possa dar uma esclarecida. Foi a primeira vez que eu vi uma questão daquele jeito, foi uma questão bem maldosa. Para quem tiver curioso, eu vou colocar a questão aqui mais pra frente, mas para quem tiver curioso, é a questão, se não me engano, de número 67 da prova de escrivão. 67, exatamente 67, a questão de número 67 da prova de escrivão de 2014 da Polícia Civil. E eu poderia estar explicando somente sobre a questão, somente sobre o assunto da questão, mas eu decidi fazer tudo do começo, para a gente dar uma fixada melhor, para a gente ter um conteúdo mais fresco, mais bem absorvido na nossa mente, tá ok? Então, vamos do início em criminologia, em vitimologia, perdão. Vitimologia tem por objeto o estudo da vítima, de sua personalidade, de suas características, de suas relações com o delinquente e do papel que assumiu na gênese do crime. Vítima. Quem é a vítima? É a pessoa que tenha sofrido danos, lesões físicas ou mentais, sofrimento emocional, perda financeira ou diminuição de seus direitos fundamentais em decorrência de ações ou omissões que violaram a lei penal. Está fácil vítima, ela é objeto de estudo da criminologia, e a vitimologia, ela tem por objeto de estudo o estudo da vítima e de sua personalidade, de suas características, de suas relações. A gente vai ver isso tudo bem definidinho mais à frente. Benjamin Mendelssohn é considerado o fundador da vitimologia. Karl Menninger pesquisou os suicidas e Hans von Rent, considerado por muitos o verdadeiro criador da vitimologia, classificou como vítima nata aquela que possui um comportamento agressivo, personalidade insuportável, que com seu jeito de viver culmina em gerar um fato criminoso. Esses dois outros autores aqui eu já devo ter comentado no outro vídeo, mas eles são mais por curiosidade. Quem vai interessar pra gente realmente em vitimologia vai ser esse cara aqui, Mendelssohn. É ele quem vai ter nosso foco em vitimologia, tá ok? Então vamos continuar. O Mendelssohn, ele vai classificar as vítimas em 5 tipos. Vítima completamente inocente, menos culpada que o delinquente, tão culpada quanto o delinquente, mais culpada e como única culpada. Nesse primeiro slide a gente tem as 3 primeiras classificações da vítima segundo Mendelssohn. A vítima inocente, qual que é? É aquela vítima também chamada de ideal. Pode ser chamada tanto vítima inocente, se houver na sua prova, por exemplo, vítima ideal, está correto. A vítima ideal ou inocente é aquela que não tem participação no crime e que ela é a pessoa certa para o criminoso atacar. Por exemplo, uma pessoa está saindo do shopping, vai pegar seu carro no estacionamento. Quando ela abre a porta, surge um sujeito ali do lado, manda ela sair do carro, leva o carro embora. Se a vítima teve participação, ela fez algum ato, ela fez alguma coisa para que colaborasse naquele crime? Não. Então ela é uma vítima inocente, uma vítima ideal. A vítima menos culpada que o delinquente. Por que menos culpada? A vítima menos culpada, ela contribui para o evento criminoso. Ela dá motivo, ela bota lenha na fogueira para que o crime ocorresse. Então ela é aquela vítima descuidada, que de algum jeito ela vai contribuir para que o crime aconteça.
Então ela frequenta local perigoso, ela fala sobre o patrimônio que ela tem. É aquela pessoa que pega e tem tipo, ah, olha, eu comprei um iPhone 5S, eu comprei um Civic 2014. Ah não, mas eu comprei 2014, vou comprar um Corolla 2015 porque eu já não quero mais o meu. Ah, olha, eu vou pra Búzios, olha, eu vou pra Angra dos Reis, olha, eu vou pra... Você entendeu? É aquela pessoa que costuma falar, aquela pessoa que frequenta local perigoso. Então, ela dá razão. Exemplo bom são realmente esses, né? Frequenta locais, começão do patrimônio. Vítima tão culpada quanto o delinquente. É aquela vítima que, sem a contribuição dela, o crime simplesmente não ia ocorrer. Como assim? É aquela vítima que participa do crime. Por isso ela é tão culpada quanto o delinquente. O delinquente é culpado, mas a vítima desse delito é tão culpada quanto ele. Porque sem a contribuição não ia ter ocorrido. Um exemplo excelente que a gente tem são esses três aqui: rixa, aborto consentido, corrupção. A vítima culpada, ela como nesses casos, ela participa. Aborto consentido. A mãe que está fazendo o aborto é vítima? Claro que é, mas é consentido. A pessoa, o médico que está realizando aquele aborto não foi até a casa daquela mãe grávida retirar o bebê. A mãe se disponibilizou, a mãe pediu. Então ela é uma vítima tão culpada quanto o delinquente, que no caso seria a pessoa que estaria realizando esse aborto. Agora a gente vai estar falando da vítima mais culpada que o delinquente. O que é a vítima mais culpada que o delinquente? São os casos de crimes praticados após injusta provocação da vítima. Essa vítima a gente pode chamar também de vítima provocadora. É aquela que fala, que ela provoca, ela cutuca. Ela chega e fala alguma besteira pra alguém, esse alguém perde a cabeça e acaba agredindo, fazendo daquela pessoa uma vítima. Então a gente pode definir tanto essa vítima como uma vítima mais culpada que o delinquente, ou vítima mais culpada, ou vítima provocadora. E por último a gente tem as vítimas como única culpada. O que é a vítima como única culpada? É aquela vítima que a gente pode dizer também que é a agressora, vítima agressora. Então, no caso em que a vítima vai ser considerada como única culpada, vai ser o caso em que o agressor vai agir em legítima defesa. Por exemplo, a vítima ela sofre a influência do seu próprio ato. Então, um exemplo que a gente poderia dar, aquela vítima que pega casos de família, né, no SBT. Sempre, ou ratinho, é um exemplo que a gente sempre pode dar. Sempre chega uma hora lá no exame de DNA que um levanta do sofá e quer partir para cima do outro. Ele parte para cima. Ele dá uma porrada no cara, o cara vai dar duas, dá três nele. O cara luta jiu-jitsu, dá uma gravata no cara lá e quebra o braço dele, ou sei lá. Esse que teve o braço quebrado foi quem começou a agressão, então ele é o único culpado. Ele foi vítima de uma agressão? Foi, mas ele foi o único culpado. Por quê? Porque ele foi lá e deu a causa pro cara. Ele pegou e começou a dar porrada no cara. O cara foi agir em legítima defesa. Também existe hipóteses de vítimas de homicídio em decorrência de estar embriagado e ser atropelado, né? Suicida por prática de roleta russa. Então na roleta russa, se a pessoa coloca uma bala, ela sai girando, passando de uma para outra, vai ter uma hora que a pessoa vai se matar. Vai começar suicídio. Por quê? Porque acabou que caindo na parte que tinha a bala. Essa vítima, ela foi vítima do próprio ato. Ela se matou. Entendeu? Diferente do suicídio. Não, diferente não, né? É a mesma coisa. Então é isso. Vítima como única culpada, vítima agressora. Agora a gente vai falar de uma parte bem importante da vitimologia, que é o iter vitimae. O que é o iter vitimae? É o caminho da vítima, o conjunto de etapas que se operam cronologicamente no desenvolvimento da vítima. Como assim desenvolvimento da vítima? É aquele conjunto de etapas que vai ocorrer para que a pessoa seja vítima.
Então o Iter Vitimae possui também 5 etapas. A primeira etapa é a intuição. É quando a pessoa percebe que pode ser vítima. Ela olha assim, tá, por exemplo, conversando com uma outra pessoa, ou olhando um jornal, ou qualquer coisa assim, ela fala, pô, isso pode acontecer. Então ela percebe que ela pode ser vítima. Quando ela se toca, dá aquele estalo na cabeça dela, aquele estalo na mente, ela fala, pô, eu posso ser vítima. Essa é a intuição. A partir daí, ela começa a tomar a medida necessária para se defender, que são os atos preparatórios. Então ela toma as medidas necessárias ao momento que ela revela a preocupação de tomar as medidas preliminares para se defender ou ajustar o seu comportamento. Depois disso, vem o início da execução. O que é o início da execução? É o momento em que a vítima começa a preparar a sua defesa, se aproveitando da chance que ela dispõe. É a oportunidade em que a vítima começa a operacionalização da sua defesa, aproveitando aquela chance que ela tem. Então, nos atos preparatórios, a gente pode dar o exemplo de você quer blindar um carro, você está preocupado com a segurança durante o seu trajeto ao trabalho, você quer blindar seu carro. Nos atos preparatórios, você vai tomar as providências, você vai pesquisar qual que é a blindagem, você vai pesquisar o preço, você vai ver qual tipo de calibre ela aguenta. Esse é o ato preparatório. O início da execução é o momento em que você vai pôr à prova aquilo. Aquilo ali ele vai tá sendo provado, está sendo testado. Você tá indo com o seu carro para o seu trabalho, você passa numa região de perigo, então todo dia ele está sendo testado. Aí vem a execução. A execução é a resistência efetiva da vítima. Por exemplo, no exemplo do carro, a execução é quando o criminoso tenta assaltar aquela pessoa, atira no carro e a blindagem funciona. A blindagem protege a vítima, ela está protegendo. Então a execução da resistência da vítima. Depois da execução vem a consumação. A consumação é quando a gente pode até grifar a professora Mônica Gamboa, excelente professora. Eu recomendo muito as aulas dela, os livros dela. Ela diz assim, que a consumação a gente tem que grifar que ela vem como crime tentado, tentativa de crime. O que é crime tentado? Quando o crime não ocorre por vontade alheia do agente. Então, a consumação vai ser, no caso do carro blindado, aquela hora em que a blindagem funcionou e protegeu a vítima, frustrou a intenção do delinquente. Então, foi efetivo, teve o seu efeito testado e teve o seu efeito comprovado. Então, ali se gerou um crime tentado. Se o ladrão queria matar a pessoa, no momento em que o projétil disparado pela arma do ladrão bateu na blindagem e parou ali, isso frustrou. Foi vontade do ladrão? Não foi, então crime tentado. Então, Iter Vitimae, 5 passos: intuição, atos preparatórios, início da execução, execução e consumação. Intuição, percebeu que é vítima. Ato preparatório, começa a se preparar, tomar as providências. Início da execução, aproveita a chance que tem e põe para preparar a sua defesa. Execução é resistência efetiva. Consumação, quando o delito se dá por frustrado, quando ela consegue frustrar aquele delito. Visto essa parte do Iter Vitimae, a gente vai ver agora vitimização. Galera, aqui a gente entra naquele ponto do começo da videoaula e eu quero que vocês prestem bastante atenção na vitimização, porque logo mais eu vou apresentar a questão para vocês. Isso, se vocês já não pesquisaram, vocês já devem ter visto que a referida questão que eu comentei, questão 67 da prova de escrivão de 2014 da Polícia Civil de São Paulo, foi uma bela de uma pegadinha. Eu até admiro quem fez aquela questão, porque aquele cara é um cara sacana. Aquele cara queria o teu mal. Aquele cara queria falar, eu vou ferrar com todo mundo que estudou criminologia achando que estudou tudo. Eu vou ferrar com todo mundo.
Então, prestem bem atenção aqui. Logo mais a gente vai ver a questão e vocês vão entender o porquê desse alvoroço dessa questão. Vitimização. Estudo da vítima sob um enfoque estatístico, ou seja, número de pessoas que foram vítimas de crime. É importante para o planejamento da polícia e também como base de estudo para uma atuação mais eficaz das políticas públicas contra a violência. Ela se divide, a vitimização se divide em vitimização primária, secundária, terciária, e aqui o autor da apostila finalizou como indireta, porém há uma além da indireta que se chama heterovitimização. Vou até escrever aqui para vocês. Heterovitimização. Vitimização primária. Tá aqui, vitimização primária. O que é a vitimização primária? É a pessoa que sofre ação delituosa. São os danos à vítima decorrentes do crime. Vitimização primária, galera, simplesmente é a vitimização que ocorre no momento do crime. Por exemplo, vamos puxar aqui o que a gente acabou de falar. A vítima como a vítima mais culpada. A vítima mais culpada é a vítima provocadora. Ela provocou, tomou um soco. Aquele momento que ela tomou o soco da pessoa que ela provocou é o momento em que ela se tornou vítima. Vitimização primária ocorreu ali na hora do soco. Na vítima como única culpada, que é a agressora. A vítima dá o soco. Na hora que ela deu o soco, a pessoa em que ela bateu se tornou vítima. Um exemplo também, não precisa ser só soco. Por exemplo, um estuprador, uma pessoa que sofre lesão corporal. No momento em que ela sofreu, que ela tomou aquela lesão, que ela foi lesada, ela sofreu a vitimização primária. Vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização, galera. Por que sobrevitimização? Porque na vitimização secundária, antes de explicar a vitimização secundária, eu devia até ter falado isso antes, mas eu vou falar agora. Galera, de extrema importância aqui, falando desse assunto agora, é a gente entender que nenhum desses tipos de vitimização estão vinculados um ao outro. Não é sequencial isso, viu, galera? O nome tá primário, secundário, terciário, mas não é sequencial. Não precisa ocorrer na sequência isso. Claro que a vitimização primária é que vai dar início, porque antes de ocorrer a lesão, não existe vítima, correto? Porém, a secundária não necessariamente precisa vir depois da primária, assim como a terciária não precisa vir depois da secundária. Então, é de extrema importância a gente entender isso. E outra coisa, a gente tem que entender que o que é vitimização primária? É apenas isso aqui. Não precisa a gente se aprofundar extremamente, a gente puxar várias teorias, vários pensadores. Vitimização primária é a pessoa que sofre ação delituosa. Quando ela está sendo lesada, quando ela está sofrendo o delito naquele momento, aquilo é vitimização primária. Basta. A gente tem que entender que vitimização primária é isso. Agora eu vou continuar explicando vitimização secundária, conhecida como sobrevitimização. Por que sobrevitimização? A vitimização secundária, como eu já falei, ela não precisa vir imediatamente após a primária. Mas a vitimização secundária, ela é o quê? A vitimização secundária é aquela causada pelas instâncias formais do controle social. Quais são as instâncias formais do controle social? Delegacia, Ministério Público, Judiciário, Polícia. Então, o que é vitimização secundária? É o momento em que a vítima vai denunciar o que aconteceu com ela. E por que se chama sobrevitimização? Porque durante o processo de registro, de apuração
da denúncia, a vítima passa por todo aquele trauma do crime em que ela ocorreu. Essa vitimização é a pior das vitimizações. É aquela que dá um sofrimento adicional à vítima, que os órgãos públicos, a imprensa, a sociedade provoca. Entenderam? Então, isso é a vitimização secundária. O que é a vitimização secundária? Novamente, estou frisando bem, galera, porque isso é importante. As bancas adoram confundir a gente nisso, adoram colocar pegadinhas, ainda mais depois dessa questão que foi o motivo de eu iniciar essa videoaula. Eu quero realmente que vocês entendam o que é vitimização. Vitimização secundária, sofrida devido à denúncia, devido a todo aquele processo que ela tem que passar de novo, sofrer de novo, relatar o delito, mostrar como aconteceu, aonde aconteceu, quando aconteceu, relembrar, descrever o criminoso. Aquilo é uma tortura para ela. Então isso é a sobrevitimização ou vitimização secundária. Agora, muita, mas muita atenção aqui, galera. Extrema atenção aqui, ó. Nessa parte. Se você está dormindo, se você está com sono, pelo amor de Deus, toma um café, toma um Red Bull, toma um whisky com energético, qualquer coisa. Toma um banho, cara. Pula aí, acorda nessa hora, pelo amor de Deus, que isso daqui, nunca mais eu quero que vocês errem isso daqui. Na fase da vitimização secundária, ocorre o fenômeno chamado cifra negra. O que é cifra negra? São a quantidade de crimes que não chegam ao conhecimento das instâncias formais, ao conhecimento do Estado. Nesta fase, vamos grifar isso aqui, ó. Nesta fase ocorre o fenômeno da cifra negra. Ocorre. Ocorrer é acontecer. Só que não necessariamente, de novo, a vitimização secundária vai ser a causadora da cifra negra. O que é cifra negra, galera? Quantidade de crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, das instâncias formais. Aonde ocorre a cifra negra? Se perguntarem, o fenômeno da cifra negra ocorre na vitimização primária, secundária, quintenária, terciária, heterovitimização, vitimização indireta? Você vai responder? Secundária. Por quê? Porque ela ocorre na secundária. Mas é a secundária que dá causa a ela? Não necessariamente. Não. 1000 vezes não. Quem dá causa? Então, se não é secundária? Aí, tudo depende. Eu vou continuar explicando, depois eu vou botar a questãozinha, vocês vão entender por que tudo depende. E depende do que? Depende do caso concreto. Já vou dar um exemplo aqui para vocês. Cifra negra, crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. Já estamos afiados nisso. Aonde ocorre a cifra negra? Na vitimização secundária. A vitimização secundária é a causa da cifra negra? Não. Depende. Depende do que? Depende do caso concreto. O que é caso concreto? É o que aconteceu. Por exemplo, uma vítima que é clássico exemplo de estupro, né? Por exemplo, uma criança que vem sendo estuprada pelo padrasto. Então ela vem ali, desde pequena sendo estuprada e sendo ameaçada pelo padrasto. O que vitimização ocorreu com aquela criança? A primária. Ocorreu a secundária? Não. Mas como não ocorreu a secundária? Bom, não ocorreu a secundária por quê? Porque a criança não foi denunciar. Não chegou a sair da primária. Então, não tem como ter ocorrido a secundária. Porém, ocorreu a cifra negra? Claro que ocorreu. Ela não denunciou. Ela não participou, ela não entrou na vitimização secundária. Mas ocorreu a cifra negra. Por quê? Porque ela não denunciou. O Estado até então não sabe daquele crime.
O padrasto dela ameaça ela, fala: se você denunciar para alguém da sua família, se você falar para a polícia, eu vou matar você. Então os únicos que sabem são ela e o padrasto. Ela vítima, padrasto agressor. Só tá na primária. Entenderam por que depende da onde ocorre a cifra negra? Por que depende em qual parte ocorre? Por que a vitimização não é causa da cifra negra? Agora, vou continuar falando da vitimização terciária no próximo slide. O que é a vitimização terciária? A vitimização terciária é a falta de amparo dos órgãos públicos, além das instâncias de controle e da ausência de receptividade social em relação à vítima. Rotulação da vítima, causando vergonha e humilhação. A vitimização terciária é a estigmatização social sofrida pelas vítimas, pela vitimizações primária e secundária, né? Advinda da segregação social ou familiar da vítima. Ou seja, é aquela vitimização que a vítima vai sofrer pela sua família e pelo meio social em que ela vive. Então, o que aconteceu? Na vitimização terciária, ela também não necessariamente vem depois da vitimização secundária. Não é cronológico, lembra o que eu falei para vocês, não é cronológico. A vitimização terciária, então, é o que? É o sofrimento da vítima através dos seus parentes, através dos seus amigos, através da sua família, através daquele meio social dos seus vizinhos, que vão julgar ela após saberem do acontecido, do ocorrido. Então, ela pode vir tanto da primária como da secundária. Como também pode vir só da primária ou só da secundária. Como assim só da primária ou só da secundária? Voltando no exemplo do padrasto. A menininha lá crescida já decide falar pro tio dela, ou pra mãe dela, ou pro irmão dela. Eles simplesmente olham pra ela e falam: você tá louca. Onde já se viu isso? Ele é um gente de bem. Você falar um negócio desse, você está querendo arrumar confusão com a família. Não, onde já se viu, você também. Já não basta você ficar andando com essas roupinhas curtas. Já não basta você ficar andando pra cima e pra baixo aí com salto, com não sei o que. Não. Entenderam? Pegaram a essência da coisa. Ela foi e denunciou pra família, mas não denunciou pro órgão. Ou seja, aconteceu a cifra negra? Aconteceu, ainda tem cifra negra. E não houve vitimização secundária. Então ela falou pra família, falou pro tio, falou pra mãe, e eles olharam pra cara dela e falaram assim: não, você tá louca, você tá querendo causar distúrbio na nossa família. Estigmatizaram aquela vítima, desampararam aquela vítima, rotularam aquela vítima. Falaram pra ela que ela não presta por estar fazendo aquilo, sendo que ela queria uma ajuda. Ela queria algo para poder ter um apoio, ela não teve esse apoio. Então o que aconteceu? Sofreu a vitimização primária, o estupro, vem sofrendo o estupro. Até então não havia acontecido nem a secundária nem a terciária. O que ela fez? Denunciou, falou, comentou com o tio e com a mãe. Os dois olharam para a cara dela e desampararam ela, rotularam ela, envergonharam ela, falaram que você é uma vergonha para nossa família, desampararam ela. Então aconteceu a vitimização terciária e a vitimização primária. Porém, a secundária aconteceu? Não aconteceu. Aconteceu a cifra negra até o momento? Claro que aconteceu. Ela não foi na polícia, ela não foi no Ministério Público, ela não foi na delegacia, ela não falou para uma instância formal, o Estado não está sabendo. Quem está sabendo é a família e ela. Entenderam? Aonde está a pegadinha da coisa? Então, continuando. Vocês entenderam bem isso daqui, galera? Vocês vão matar a vitimologia de olho fechado com a mão nas costas. Quando eu passar a questão, vocês vão entender o porquê deu rebuliço, mas, por favor, eu peço, se vocês não entenderam, voltem, revejam, leiam, entendam, porque isso daqui é batata que cai, é batata que a banca vai utilizar para poder passar uma rasteira em vocês. Continuando, vitimização indireta. É a vitimização de pessoas próximas ou diretamente ligadas à vítima. Então a vitimização indireta é a vitimização sofrida pela família, pelos amigos. Ah, você que é a mãe daquela que falou que é estuprada pelo fulano? Ah, você que é o irmão daquela que falou que é estuprada? Ah, você que é amigo, você anda com ela? Você não ficou sabendo que ela
ela fica falando que os outros estuprou ela, que não sei o quê. Isso é vitimização indireta, vitimização sofrida pela família. No caso, não precisa nem ser esse caso do estupro. Por exemplo, uma pessoa que frequenta festas noturnas e etc. Com frequência. Ela não rouba, não mata, trabalha tudo bem, só que vai na festa com frequência. Aí ela sofre alguém dá um boa noite Cinderela lá pra ela, estupra ela e abusa dela. Depois ela acaba passando por todo o processo de vitimização primária, vai lá nos órgãos e denuncia, a família fica sabendo e tal. E aí os vizinhos ficam sabendo e começam a rotular a família. Também já se viu, a mãe não dá educação, a mãe não cria, a mãe não cuida. Claro que vai acontecer isso daí. Isso daí é falta de educação. Tinha mais é que acontecer um negócio desse mesmo. Porque tem gente que faz isso. E isso é o quê? Vitimização indireta. Vitimização das pessoas próximas ou diretamente ligadas à vítima. Tá ok? Agora a gente vai falar da heterovitimização, que não consta na apostila, mas que existe. O que é heterovitimização? É quando a vítima puxa a culpa para si. Então é quando ela se diz culpada por causa do que aconteceu. Por exemplo, a pessoa tem o carro furtado. Ela fala, mas se eu não tivesse colocado alarme, se eu não tivesse parado naquele lugar, ela fala, se eu não tivesse pego o carro. Então ela puxa a culpa do que aconteceu para si. Claro que um carro furtado, você não, mesmo não tendo, por exemplo, é diferente de uma pessoa que deixa o carro com os 4 vidros abertos, a chave na ignição e vai andar, vai fazer uma caminhada. Isso o carro aberto na rua, na frente da calçada. Isso daí é diferente. Claro, ela deu causa ao crime. Só que, aqui na heterovitimização, ela estacionou o carro normal, roubaram o carro dela, furtaram o carro dela, ela puxa aquela culpa pra ela. Ou deixa uma vela acesa, acabou, luz em casa, acende uma vela, só que por distração deixa perto da cortina. A vela eventualmente cai, pega fogo na casa. Então, basicamente mesmo, heterovitimização, a vítima puxa a culpa pra si. Ok? Agora eu vou falar das cifras da vitimização. As cifras da criminologia, né? São 4. A cifra negra, que a gente já comentou. O que é a cifra negra? É a ausência de informação por parte das instâncias formais da criminologia. Então, é simplesmente isso. Ocorre. Aonde ela ocorre? Qual fase ela ocorre? Na vitimização secundária. Vitimização secundária da causa ela? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Eu não sei se eu comentei anteriormente, mas não necessariamente. Por quê? Porque tudo depende do caso concreto. Mas por que não necessariamente na sobrevitimização? Porque nem sempre a vítima não vai denunciar por ter medo de passar aquele trauma novamente. Então é por isso que não necessariamente ocorre na sobrevitimização na secundária. Porque ela pode sim. Eu expliquei, dando o exemplo do estupro na vitimização primária, do cara tá ameaçando. Ela não foi denunciar por quê? Porque o cara estava ameaçando ela. Na terciária ela não foi por causa do quê? Porque ela sofreu um desamparo pela família. E por que ela não iria na secundária? Por simples desejo de não ter que passar por aquela memória novamente. Então o motivo de ela não querer ir, que advém da vitimização secundária é esse. Ela só não vai, por culpa da vitimização secundária, a cifra negra só não ocorre por culpa da vitimização secundária quando a vítima deixa de ir por não querer repassar por todo aquele trauma ao realizar a denúncia. Beleza, galera? Cifra cinza. O que é cifra cinza? A cifra cinza é quando a denúncia foi realizada, porém não foi terminada. Por exemplo, foi denunciado, foi feito um inquérito, mas por algum procedimento aleatório ali, o processo não acaba sendo concluído, não acaba sendo levado à frente, acaba sendo interrompido e largado de lado. Por exemplo, arquivar um processo. Você arquivou lá o inquérito, arquivou o processo, você não chegou nem a concluir ele, entendeu? Foi denunciado, foi comprovado tal, a instância formal está sabendo, porém por algum trâmite ali na instância formal, na denúncia, ela acaba
não se finalizando. Cifra amarela. O que é cifra amarela? Simples, galera. Crimes cometidos por funcionário público. Simples. Cifra amarela são os crimes cometidos por funcionário público. Só isso. Cifra dourada. Cifra dourada, a gente já lembra da cor dourada, a gente lembra de ouro, né, riqueza. E é exatamente essa a intenção. Por que cifra dourada? Porque são os crimes cometidos por colarinho branco. São os crimes cometidos por aquela pessoa que tem condição financeira, que tem uma vida estável, digamos assim, uma vida boa. Não há necessidade, que tem educação até, na maioria das vezes, digamos 99% das vezes, de cifra dourada, a pessoa é culta, a pessoa é rica, a pessoa é de classe, a pessoa vem de um meio social elevado e ela comete crime. Então, o que acontece ultimamente, que a gente vê, são aqueles crimes cometidos por adolescentes de classe média. Não adolescente exatamente, muitos deles têm até mais de 18 anos. Mas você vê que eles não precisam cometer aquele crime. Crimes do colarinho branco, cifra dourada. Tá ok? Então a gente já falou da cifra. Agora, para finalizar a videoaula de vitimologia, eu vou trazer a questão polêmica aqui para vocês e vou explicar por que dela ser polêmica. Aqui tá a dita cuja. Essa é a bendita ou maldita questão que caiu na prova de escrivão, que eu tenho certeza absoluta derrubou gente que foi... Olha, vamos ler a questão. Uma vítima que, ao querer registrar uma ocorrência, encontra resistência ou desamparo da família, dos colegas de trabalho e dos amigos, resultando num desestímulo para a formalização do registro, ocasiona o que é chamado de cifra negra. Nesse caso, estamos diante da vitimização. Pausem o vídeo, leiam de novo se quiserem e tentem responder. E aí? Qual foi a resposta de vocês, pelo que a gente estudou? Muita gente caiu nessa questão porque respondeu aqui, ó. Qual que é o gabarito? É a letra E. Você deve estar me perguntando agora, como é a letra E? Se a cifra negra ocorre na vitimização secundária. Lembra por que eu frisei tanto que as vitimizações não ocorrem em sequência, não necessariamente ocorrem em sequência? Foi por isso, foi por causa dessa questão que eu frisei tanto aquilo. Vamos ler aqui e vamos analisar. O que ele está dizendo? Vamos ler de novo. Uma vítima que, ao querer registrar uma ocorrência, encontra resistência ou desamparo da família, dos colegas de trabalho e dos amigos, resultando num desestímulo. O que é isso? Se a gente parar aqui, o que é isso? A gente lê daqui até ali. O que ele está falando? Ele está falando exatamente o que é a vitimização terciária. Não é? O que é a vitimização terciária? É a vítima que sofre resistência ou desamparo da família, dos colegas de trabalho e dos amigos. É até aqui que a gente pode parar, ó. Não precisa nem ser ali. Isso aqui é a vitimização terciária. Aí o que aconteceu? Ele fala que essa ação, essa vitimização terciária ocorrida aqui, resultou num desestímulo para a formalização do registro, ou seja, ela se desanimou para ir lá denunciar, não quis mais denunciar, falou, para que eu vou denunciar se nem minha família está me apoiando, se nem minha família acha que eu tenho razão, então eu devo ser isso mesmo que eu estou pensando que eu sou no caso da menina que foi estuprada, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo de ser humano, para que eu vou denunciar? Aí vamos analisar. Ela sofreu desamparo, resultou no desestímulo para a formalização do registro. Ou seja, não foi desestímulo para formalização do registro. Ou seja, ela não foi fazer o registro. O que aconteceu?
ocasionou o que é chamado de cifra negra. Neste caso, estamos diante da vitimização terciária. Vitimização terciária. Ele não está perguntando qual é a vitimização, aonde ocorre o fenômeno da cifra negra. Ele está falando neste caso, ele deu o caso, neste caso, ó. Neste caso, que caso? O caso em que a vítima, quando foi registrar, sofreu um desamparo da família, dos amigos. Ou não, e dos amigos, do seu colega de trabalho. Então, nesse caso, ocorreu a vitimização terciária. Vejam bem, galera, que o que ele fez? O que esse... me esqueci o nome, mas a pessoa que aplicou, que fez essa questão aqui, o que ela queria? Ela queria te confundir. E ela, tenho certeza que conseguiu confundir muita gente. Por quê? O que ela fez? Ela explicou primeiro a vitimização terciária e depois ela colocou assim: a vitimização terciária resultou no desestímulo para a formação do registro. E o que ocasiona esse desestímulo, ocasiona é o que a gente chama de cifra negra. Por que ele fez isso? Para confundir. Porque ele sabe que nós estudiosos, a gente que estuda para concurso, a gente leu que a cifra negra ocorre aonde? Na vitimização secundária. Por isso que eu frisei bastante lá atrás que não necessariamente a secundária dá causa. A secundária não dá causa. Pode dar causa? Claro que pode, mas é só a secundária que pode? Não. A primária pode dar causa, a terciária pode dar causa e a secundária pode dar causa. Então ele falou assim: vitimização terciária resultou no desestímulo, ocasionando o que é chamado de cifra negra. Neste caso, estamos diante da vitimização terciária. Neste caso, qual o caso? Neste caso em que a vítima, novamente, em que a vítima sofre desamparo da família e é desestimulada a fazer o registro. Se a gente for inverter aqui, fazer uma analogia, uma análise sintática, a gente pode perceber que a gente pode inverter assim: o desestímulo para a formalização do registro ocasiona o que é chamado de cifra negra. Ponto. Uma vítima que, ao querer registrar a ocorrência, encontra resistência ao desamparo da família e dos colegas de trabalho, sofre uma vitimização, pronto, matou. Terciário. Entenderam? Agora vocês entenderam? Se vocês colocarem isso daqui antes de tudo e depois lerem daqui pra frente, isso aqui é pura interpretação de texto, galera. VUNESP é interpretação de texto. Leiam bastante, se preparem bastante, tenham a manha, tenham no sangue interpretação de texto para prestar a prova da VUNESP. A Polícia Civil só está fazendo prova com a VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. Isso aqui é pura interpretação de texto. A minha opinião dessa questão: incrível. Incrível, por que incrível? Porque esse cara que fez essa questão pegou num ponto crucial, num ponto que ninguém tinha pego anteriormente, que ninguém tinha pensado. O que ele fez? Ele se utilizou da interpretação de texto para confundir quem estudou, porque ele sabia que quem estudou ia ver cifra negra e ia cair babando na secundária. Então esse cara, como um formulador de questão, ele é um belo do filho de uma... do que você quiser que ele seja. Só que esse cara pegou na veia. Então, galera, eu fiz essa videoaula justamente para ajudar vocês a não cair mais em questão assim. Vamos, quando prestar concurso, ler, interpretar, leia 2, leia 3, faça isso que eu falei para você aqui. Pega a parte do texto que está interessando aqui, coloca na frente depois, faz uma mistureba aqui, coloca a parte, o começo no fim, o fim no começo, interpreta de frente para trás, de trás para frente e gabarita essa prova. A vaga é sua, bons estudos, tem o e-mail na descrição do vídeo, o link para download da apostila. Essa é a mesma apostila que eu utilizei nas aulas de criminologia. E qualquer coisa que precisar, eu vou procurar ajudar. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido bastante para vocês. E até a próxima, galera. E espero que na próxima vocês só estejam aqui comentando nas videoaulas que foram aprovadas com louvor no concurso público.
Um abraço, tudo de bom, Deus abençoe vocês. Obrigado.